Trabalho em um supermercado 24 horas como repositor. Meu turno começa às 10 e vai até às 6 da manhã. Não é um emprego dos sonhos, mas paga as contas e me deixa o dia livre para estudar. A rotina é sempre a mesma: descarregar caixas, repor prateleiras e, de vez em quando, ajudar algum cliente perdido de madrugada. O mercado fica numa área meio afastada da cidade. Ao redor, só tem um posto de gasolina e um enorme estacionamento aberto, que fica quase vazio depois das 11. Nunca achei isso estranho. É o que se espera de um lugar assim a essa hora. Naquela semana, notei que havia sempre um carro parado no fundo do estacionamento. Um modelo antigo, escuro. Nunca vi ninguém saindo dele, nem se aproximando. Ficava ali, com os faróis apagados por horas. No começo, achei que era algum motorista dormindo ou esperando alguém. Acontece. Mas no terceiro ou quarto dia, comecei a reparar que ele só aparecia quando eu estava no turno. E sempre no mesmo ponto, longe das câmeras externas. Comentei com o segurança. Ele não ligou. Disse que não podia fazer nada se o carro estivesse parado na área pública, e que até onde ele sabia, não havia lei contra estacionar à noite. Na quinta-feira, decidi sair para fumar nos fundos do mercado, perto da doca de carga. Dava para ver o carro de lá. E dessa vez, havia uma pessoa dentro, no banco do motorista, cabeça erguida, encarando na minha direção. Não dava para ver o rosto, estava escuro demais, mas era claramente alguém sentado ali, imóvel. O que me incomodou foi a postura, muito ereta, muito tensa. Fumei rápido, tentando não olhar de volta. Quando voltei, chequei novamente pela janelinha da porta dos fundos. O carro ainda estava lá, mas agora, com a porta do motorista aberta. Voltei para o mercado e falei de novo com o segurança. Ele disse que ia lá dar uma olhada, mas voltou menos de 5 minutos depois, dizendo que não tinha ninguém, que o carro não estava mais lá. Fiquei incomodado o resto da noite. Quando saí às 6 da manhã, o sol já nascendo, dei uma olhada em volta. Nenhum carro suspeito. Mas havia marcas de pneus no chão de terra batida, perto da saída lateral do estacionamento. Marcas recentes, como se alguém tivesse saído rápido dali. Tentei esquecer. Mas na noite seguinte, lá estava o carro de novo. Dessa vez, ele estava virado de frente para o mercado. E os faróis estavam acesos. Me recusei a sair para o intervalo naquela noite. Fiquei dentro, andando entre as prateleiras vazias, me distraindo. Mas sempre sentindo aquela sensação esquisita de estar sendo observado. Às 3 horas da manhã, precisei ir até o depósito buscar um produto. Quando passei pela porta de vidro que dá para o corredor lateral, vi algo refletido no vidro. Uma silhueta parada, do lado de fora, congelada, como se estivesse ali há muito tempo. Saí correndo e chamei o segurança. Quando voltamos, a figura não estava mais lá. Fomos até a saída lateral. Estava trancada por dentro, como sempre. E do lado de fora, nenhuma pegada, nenhuma marca. Só a escuridão. E o carro parado ao longe, no mesmo lugar. No meu último dia naquele emprego, saí um pouco mais tarde. Esperei o sol começar a sair antes de deixar o mercado. Quando cheguei no meu carro, vi algo preso no para-brisa. Um papel. Era uma nota dobrada, com uma frase escrita à mão. Sempre estive aqui. Não fui para casa. Dirigi direto até outro bairro e fiquei na casa de um amigo. Pedi demissão no mesmo dia. Nunca mais voltei naquele mercado. Mas por hábito, sempre olho em estacionamentos grandes à noite. E às vezes, juro que vejo o mesmo carro parado lá no fundo. Meu primeiro dia como motoboy foi ontem. Fiz meu cadastro no app na terça-feira. Entregaram minha mochila na quarta, e na quinta eu já estava na rua com a moto cheia de gasolina e aquele nervosismo de quem vai para o primeiro dia de trabalho. Minha mãe ficou toda preocupada, falando que era perigoso, que tinha bandido, acidentes, essas coisas. Mas eu estava cansado de ficar parado. E eu precisava da grana. Simples assim. As primeiras corridas foram tranquilas. Um hambúrguer de um restaurante ali na vila, uma encomenda pequena para um escritório e uma pizza que quase caiu da mochila quando passei num buraco. Coisa leve, isso era até divertido. Andar pela cidade, ouvir uma música no capacete, sentindo que eu estava finalmente fazendo algo. Aí, por volta das 7 da noite, pingou uma entrega diferente.
O endereço já me estranhou de cara. Rua sem nome, Travessa 2, bairro dos Palmares. Não era uma zona de risco, mas era longe. Daquelas áreas quase sem sinal de celular, perto da represa. E o pior, o cliente mandou instruções específicas. Não buzinar, não chamar, apenas deixar no portão e aguardar as instruções. Cara, isso já me deixou um pouco pensativo. Mas o valor da entrega era quase o dobro do normal. Eu pensei, última do dia. Depois dessa, é direto para casa. Aceitei. Demorei uns 25 minutos para chegar lá. Quanto mais eu andava, mais o ambiente mudava. As casas ficando mais escassas. Ruas começando a ficar de terra. O céu, que antes estava azulado, foi ficando acinzentado. Não sei se era nuvem ou só sujeira no ar, mas parecia que o clima também ficou estranho. Quando o GPS avisou, chegou ao destino, eu estava numa rua que mais parecia um beco sem saída. De um lado, mato alto. Do outro, um muro de concreto com uns rabiscos pichados. A casa era a única construção dali. Tinha 2 andares, meio velho, simples, com as janelas todas tampadas com madeira. Parecia uma daquelas casas que ninguém mora há anos. Mas tinha uma câmera virada para a rua. Daquelas antigas, presa por um fio torto no canto do muro. Olhei de novo o app. Era ali. Parei a moto e desci devagar. Sabe aquela sensação de que alguma coisa não encaixa? Não tem um motivo exato, só parece errado? Tipo, o ambiente em volta tá quieto demais, o ar tá denso, e cada passo que você dá parece chamar a atenção de alguém que você não vê. Coloquei a entrega no chão, bem em frente ao portão, como o cliente mandou. A sacola era leve, tipo uma marmita com feijão e arroz, mas nem isso me tranquilizou. Fiquei parado, esperando. De repente, meu celular vibrou. Mensagem. Não olhe pelas frestas, só fique aí. Eu nem tinha pensado em olhar pela fresta, mas agora que ele falou, como ele sabia? A casa estava num silêncio absoluto. Mas depois de uns segundos, eu ouvi passos. Passos do outro lado do portão. Lentos. De alguém descalço. E um rangido. Como de uma corrente sendo arrastada no chão. Eu fiquei ali, imóvel, com a moto ligada atrás de mim, pronta para fuga. Meu coração batia tão alto que parecia que dava para ouvir. E então, um grito abafado, vindo de dentro da casa. Na hora, eu gelei. Meu corpo travou como se meus músculos não respondessem mais. Sabe quando sua cabeça grita, corre, mas seu pé tá grudado no chão? O celular vibrou de novo. Entrega recebida, pode ir embora. Sem nome, sem emoji. Só isso. Eu nem vi a sacola sendo puxada. Não vi ninguém. Eu dei 2 passos para trás, sem virar de costas pro portão. A rua seguia vazia. Nem um cachorro, nem carro, nem som de rádio vindo de longe. Só o zumbido baixo do motor da minha moto ligada. Subi nela sem nem colocar o capacete direito. Fui embora. Só que a cada metro que eu andava, alguma coisa me pesava por dentro. Parecia que eu tinha deixado alguém ali para morrer. Ou pior, que agora eu era cúmplice. Quando cheguei numa rua asfaltada, parei num boteco que tinha uma lanchonete ao lado. Sentei no meio-fio e abri o app para relatar o ocorrido. Mas o pedido não existia mais. Sumiu do histórico. Nessa hora, eu saquei que estava mexendo com coisa errada. Fui no chat de ajuda. Escrevi tudo. O endereço, o grito, a sacola sumindo. Tudo que eu vi. Apertei em enviar. 5 segundos depois, recebo a mensagem automática. Seu relato será analisado. Enquanto isso, sua conta foi temporariamente suspensa por comportamento inadequado. Comportamento inadequado? Eu quase presenciei um sequestro, ou sei lá o quê, e fui eu que levei suspensão? Pensei em deixar quieto. Esquecer isso. Mas a cara do lugar, o som do grito, aquilo não saía da minha cabeça. Voltei para casa com a sensação de que estava sendo seguido. Mas sempre que olhava no retrovisor, a rua estava vazia. Cheguei em casa, estacionei a moto, subi pro meu quarto e fiquei na cama, encarando o teto. Sem fome, sem sono. Só um silêncio estranho na cabeça, tipo aquele depois de um estouro, sabe? De madrugada, o celular vibrou. Número oculto. Atendi.
Fiquei só ouvindo. Do outro lado, uma respiração pesada. E ao fundo, o mesmo som da corrente arrastando que eu ouvi no portão. Desliguei na hora. Apaguei o aplicativo. Mas mesmo assim, fiquei sem dormir. Hoje de manhã, quando desci para ir na padaria, tinha uma sacola na frente do meu portão, igual àquela da entrega. Mesmo tipo de sacola, mesma dobra no nó do plástico. Eu fiquei encarando ela por uns bons minutos. Não sabia se abria. Não sabia se chutava longe. Acabei pegando com as pontas do dedo e levei até o lixo, mas antes de jogar fora senti o cheiro. Não era de comida. Era tipo mofo e vinagre. E alguma coisa metálica. Forte. Voltei para dentro, tranquei tudo. Fechei as janelas. Mais tarde, recebi uma mensagem de texto. Sem número. Aquela mesma fonte do sistema, sabe? A gente entra em contato quando precisar de você de novo. Me chamo Leandro, e eu não sou do tipo que inventa história. Tenho 19 anos, trabalho para pagar um cursinho, e se tudo der certo, entro em psicologia no meio do ano. Nunca fui medroso, nem cismado com coisa boba. Mas o que está acontecendo nas minhas madrugadas naquela escola? Não tem explicação fácil. E o pior? Nem tem como provar. Mas deixa eu começar do começo. Eu comecei o trampo faz 2 semanas. Escola Municipal Otávio Linhares. Bairro meio afastado, escola antiga, dessas com os corredores longos, paredes descascando e um eco irritante até quando você anda. À noite, parece um mundo isolado. Silêncio total. Nem carro passando na rua. Meu trabalho é basicamente manter a limpeza mínima e fazer a ronda entre meia-noite e 5 da manhã. Apago luz de sala esquecida, dou uma olhada nas portas, jogo um pano nas pias. Tem câmera no pátio, nos corredores e nos fundos, mas quem monitora isso é um cara do administrativo de dia. À noite sou só eu. Literalmente só eu. Na primeira noite, tudo foi tranquilo. Escuro, silencioso, aquele cheiro de desinfetante e giz velho. Mas na segunda noite, eu ouvi passos. Não tô dizendo que ouvi vulto ou voz. Não. Eram passos. 2 andares acima de mim. Na hora achei que era um barulho da estrutura mesmo. A escola é velha, madeira estala. Mas aí notei. Eram passos ritmados, pausados. Como de alguém andando devagar, de propósito. Fui até o 2º andar, claro. Levei a chave mestra. Acendi as luzes do corredor. Fui de sala em sala. Nada. Tudo trancado. Mas na última sala, tinha uma cadeira virada de costas para a porta. Só ela. Sozinha no meio da sala. Aquilo me deu um desconforto que eu não sei explicar. Eu tinha passado ali na noite anterior, arrumando as cadeiras direitinho. Mas ok. Pode ter sido alguém da limpeza de dia. Tentei não surtar. Na noite seguinte, a mesma coisa. Eu fazia o caminho normal. Banheiro dos professores, corredor A, depois corredor B, refeitório e por último o pátio dos fundos. Era a minha rotina. Fazia igualzinho toda noite. Mas quando cheguei no corredor B, a luz estava acesa. Eu juro por tudo que eu tinha apagado aquela luz antes. E o mais estranho, o apagador estava virado para cima. Para quem conhece elétrica, isso significa que a luz foi ligada de novo, não esquecida acesa. A partir daí, comecei a me sentir observado. Em cada corredor vazio, dava aquela sensação de que tinha alguém logo depois da curva. Que alguém estava andando em sincronia com o meu passo, só que 2 metros atrás. Mas eu virava e... nada. Foi ontem, 00:45. Eu estava passando pelo refeitório quando vi alguém passando pelo vidro do pátio. Não era reflexo, era uma pessoa, alta, magra, de preto. Corri até a porta do pátio e travei. Me arrependi na hora. Se fosse um invasor mesmo, eu teria ficado preso ali. Esperei 1 minuto. Silêncio. Só meu coração. Abri e fui. Pátio vazio. As grades estavam trancadas, sem sinais de arrombamento, sem marcas de pé. Mas o ar estava estranho. Tipo quando você entra num lugar onde alguém acabou de sair, sabe? Quente e pesado. Quando voltei para o corredor, o armário da diretoria, que
que sempre fica trancado, estava entreaberto. Só um pouquinho. E isso que me derrubou. Não foi a porta, não foi o vulto. Foi o fato de alguém saber exatamente o que mexer para me tirar do sério. Tranquei tudo. Me tranquei na sala da limpeza e fiquei olhando a câmera do meu celular filmando a entrada até amanhecer. Eu pensei em desistir. Sério. Liguei para a escola ontem à tarde, pronto para inventar alguma desculpa. Doença, família, sei lá. Mas o coordenador foi direto. Se pedir folga agora, a gente coloca outro. E o contrato pode ser desfeito. Traduzindo, ou você aguenta ou você tá fora. Então eu fui. Só que dessa vez, eu me preparei. Levei lanterna, fone de ouvido, só para parecer ocupado, e comecei a agir como se tivesse tudo normal. Mas internamente, cada segundo que passava, a sensação de estar sendo vigiado ficava mais forte. Na primeira hora, nada aconteceu. Mas foi diferente. Silêncio demais. A escola parecia atenta, tipo um animal fingindo dormir. E eu sabia que se cometesse qualquer erro de rotina, alguém ia perceber. Então comecei a testar à noite. Fui ao banheiro fora de ordem. Apaguei as luzes que normalmente deixava acesas. Atrasei a ronda. E foi só fazer isso que tudo desandou. A luz do corredor A, que eu tinha acabado de desligar, voltou. A porta da sala 8, trancada com chave, estava encostada. Dentro, as carteiras estavam todas empilhadas no canto. Coisa que eu nunca tinha visto. Parecia que alguém queria me mostrar. Sim, eu tô aqui, e tô prestando atenção. Quando saí da sala, me dei conta de que a câmera do corredor estava virada para o teto. Na madrugada seguinte, deixei meu celular filmando. Posicionei certinho, mirando para a porta. Gravei por 2 horas. Quando fui rever, o vídeo estava lá. Só que com 13 minutos cortados bem no meio. Tela preta. Sem som. Do nada. E o pior. No minuto seguinte do corte, a cadeira da frente da câmera tá virada. Antes, tava de costas. Eu assisti o vídeo umas 10 vezes. E não é edição, não é falha. É alguém brincando com a gravação. Quem quer que seja, tá me testando. Hoje de madrugada, decidi antecipar minha ronda. Fui pro segundo andar primeiro. E cara, eu vi ele. Não nitidamente, não de frente. Mas de novo, naquela janela que dá pro pátio interno. Uma silhueta parada. Ombros erguidos. Postura tensa, como quem tá segurando o riso. Eu não sei explicar porquê, mas eu senti que ele tava sorrindo. Não como quem se diverte, mas como quem vence. Gritei. Quem tá aí? Nenhuma resposta. Corri até o local, claro, e tava vazio. Mas tinha algo no chão, como se tivesse sido deixado. Uma ficha de identificação da escola. Nome apagado. Só o carimbo da escola no canto. Nada que prove nada. Mas foi deixada ali. Pra mim. Voltei pra minha base. A salinha dos produtos de limpeza. Quando abri a porta, levei um susto tão grande que quase desmaiei. Na parede, escrita com caneta vermelha, uma frase. Você já me viu. Mas não quando queria. Eu limpei tudo. Ninguém pode saber disso. Não quero perder o emprego. Mas eu tô me perdendo aos poucos. Na noite passada, eu decidi que ia encarar isso de frente. Não dava mais pra continuar fingindo que eu só tava estressado ou que era coisa da minha cabeça. Alguém tá ali. Alguém me persegue. Mas não como um louco qualquer. O que tá me rondando tem paciência, conhecimento e propósito. Minha ideia foi simples: mudar tudo. Fazer tudo ao contrário. E tentar sair da previsibilidade. Entrei 15 minutos antes do turno. Deixei o celular gravando em 2 lugares diferentes, no corredor A e na entrada do refeitório. Em vez de começar pelos andares de cima, fui direto pro depósito dos fundos, um lugar que eu sempre deixava pro final. Lá dentro, achei um dos rádios da escola. Um rádio que tinha sumido há dias. E o pior, ele estava ligado. Baixinho. Como se alguém tivesse esquecido. Só que ninguém mais trabalha ali à noite. E ele ainda estava com a bateria cheia. Do nada, ouvi o som do meu rádio. Estático. Depois, alguém aí? Era minha própria voz. Um trecho gravado. Exatamente o que eu falei na noite anterior.
quando achei que tinha visto alguém na janela. Ele tinha gravado minha fala. E agora estava tocando de volta. Soltei o rádio na hora. E o mais esquisito, o rádio não caiu no chão. Ele foi puxado. Eu larguei, e ele não bateu no chão. Ele sumiu no escuro da sala. Corri. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu corri mesmo. Tentei sair da escola. As grades estavam trancadas com o meu próprio cadeado, mas o cadeado tinha sido trocado. A chave que estava comigo não funcionava mais. Era outro cadeado, igualzinho. Como se alguém tivesse se antecipado e substituído o meu por uma cópia. Subi pro andar de cima, tentando achar um sinal no celular. Nada. Não consegui nem abrir a câmera.